nono ano, aqui é o professor Fabiano, tá? A gente vai entrar aí no último tema do quarto trimestre do ano, né? Que fala sobre as regiões polares. A gente vê aqui dois planetas, né? A gente vê aqui dois planetas Terra, né? A gente vê aqui o Ártico e aqui a Antártida, tá? E aqui ao lado o aquecimento global, né? Uma chargezinha, né? Pai, existiu mesmo gelo aqui? Então a gente vê o aquecimento global, que é um evento natural, mas o ser humano vem aí aumentando os gases de efeito estufa e causando o degelo, o descongelamento das calotas polares, em especial no Ártico, tá? E com isso as águas estão degelando, voltando aí ao estado líquido, tá? O que era antes estado sólido, né? Infelizmente, pelo forte aquecimento do planeta, as águas aí estão aí invadindo litorais, causando muitos impactos socioambientais e também econômicos em todo o planeta. As condições naturais adversas, como frio extremo, ventos fortes, os rios e lagos congelados, a carência de solos e a grande variação na duração dos dias e das noites, faz das regiões polares áreas anecúmenas, constituindo então vários vazios demográficos com baixa inserção da economia global. As áreas anecúmenas são áreas que, infelizmente, por causa do relevo, por causa do solo, por causa do clima, tá? Favorece ou não favorece regiões a serem povoadas. Então, essas áreas do Ártico ou da Antártida, regiões de altas latitudes, 90 graus ao norte, 90 graus ao sul, tá? Causam aí muito frio, principalmente no inverno, são muito rigorosos. Para vocês verem, né, no último inverno, na Antártida chegou a 64 graus negativos, tá? Então são áreas aí muito geladas, tá? O Polo Sul, né, que é na verdade a Antártida, tá? É mais fria do que o Polo Norte, que é o Ártico, tá? Então os países aí do norte do planeta, né, os países mais industriais, mais desenvolvidos e ricos, eles poluem muito a atmosfera e consequentemente estão mais próximos do Polo Norte, no Ártico, né? Então consequentemente vai derretendo as calotas polares, porque o aquecimento global na Europa, tá, está sendo muito intenso. Na América do Norte também, no norte da Ásia, tá? Estão poluindo, explorando matérias-primas, os recursos naturais de uma forma muito demasiada, muito exagerada, e com isso a Terra vai ficando mais e mais quente. Anecúmeno é o nome dado a uma área de superfície terrestre não habitada permanentemente. Então essas áreas aqui, por exemplo, a Amazônia e a Antártida, tá? Elas possuem aí algumas características, perdão gente, voltar aqui, algumas características não peculiares, bem diferentes, né? Aqui uma área de floresta muito quente, úmida, né? A maior floresta tropical do mundo, não é urbanizada, tá? E aqui, por ser muito frio e seco, tá? Também não tem como ter um desenvolvimento econômico nessa região. Então, aqui temos o mapa do Brasil, a densidade demográfica em 2000, a gente vê as áreas próximas ao litoral, mais ecúmenas, né? Ou seja, mais povoadas, e quando você chega para dentro do Brasil, são áreas anecúmenas, ou seja, áreas que possuem florestas, relevos montanhosos, relevos mais altos, né, planaltos, serras, tá? Áreas também encharcadas, com as planícies do Pantanal, tá? As florestas amazônicas, áreas de depressão. Então são áreas aí que, por causa de alguns aspectos naturais, não deixam aí aumentar o povoamento e a urbanização nessas áreas aqui anecúmenas, tá? E as áreas ecúmenas são as áreas mais povoadas, tá? O Brasil hoje tem aí cerca de 26 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado em relação à densidade demográfica. A gente vê as áreas aqui em marrom, de 50 a 200 habitantes, e as áreas mais claras aí, ó, de menos 1 habitantes a cada quilômetro quadrado. A região ártica é constituída por um oceano chamado de Oceano Glacial Ártico, coberto por uma fina camada de mar congelado, tá? Vários arquipélagos e ilhas isoladas. Abrange também geleiras situadas na parte setentrional, ou seja, norte, das principais massas continentais do planeta.
Ásia, né, setentrional, Europa setentrional e América do Norte setentrional, ou seja, América do Norte. Então as partes do extremo norte da Ásia, Europa e América do Norte ficam aí, ó, tá, congeladas praticamente junto com o Ártico. Não há terra sob a camada de gelo que cobre a região. A geleira do Ártico tem entre 2 a 3 metros de espessura e 13.000 de pés de área. No inverno chega a ficar do tamanho dos Estados Unidos. Então a gente vê aí essas áreas brancas aqui, a gente chama de banquisas, tá? Dessas áreas aí não tem terra firme, né? São águas congeladas. Para falar sobre as regiões polares, em especial agora da Antártida, é a mais alta que qualquer outro continente, tendo uma temperatura média de menos 60 graus e a mais baixa temperatura registrada de 89,92 graus Celsius, tá? A Antártida é o mais frio dos continentes, o refrigerador do mundo. É o mais frio, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido e mais preservado de todos os continentes. Então a Antártida ela tem uma importância muito grande por ela ser o nosso termostato, ou seja, como você tem na geladeira um termostato, né? Nos dias quentes, né, você bota o termostato, né, no máximo para gelar o seu suco, a sua água. E quando o frio, tá, chega, você diminui o termostato, a temperatura do termostato, você, né, ameniza um pouco mais a temperatura, deixa um pouquinho mais quente, para não precisa gelar muito o refrigerador, né? Então a Antártida ela é o nosso regulador térmico, ela manda para cá massas de ar frias e secas para tentar controlar o calor, principalmente no inverno. No inverno do Brasil, por exemplo, tá, o clima fica mais frio e seco e pouco chuvoso. Já no verão, as massas de ar polares elas não influenciam muito na sua chegada aqui no Brasil, por causa do verão. O verão é mais quente e mais chuvoso, tá? Então a Antártida ela é o continente mais preservado, menos urbanizado, praticamente não é urbanizado, né? Lá somente tem bases militares no campo técnico-científico, como geólogos, biólogos, meteorologistas, entre outros, tá? Para estudar o ecossistema. E com isso, tá? É uma área totalmente protegida de qualquer tipo de exploração de matéria-prima, de recurso natural. Então é uma área que tem muito gás natural, muito petróleo, tá? E com isso é uma região aí, um continente mais preservado do planeta. A Antártica, né, é um continente de aproximadamente 14 bilhões de quilômetros quadrados, quase totalmente coberto por um manto de gelo que pode ultrapassar 4.500 metros de espessura e que constitui a maior reserva de água doce do planeta, tá? Dos 2,5 de água do planeta que a gente tem, tá? Temos aí quase 14 milhões de quilômetros quadrados totalmente coberto por um manto de gelo. A região ártica é constituída por um oceano glacial ártico, né? O Ártico, coberto por uma fina camada de mar congelado, vários arquipélagos e ilhas isoladas. Abrange também geleiros situados na parte setentrional das principais massas continentais do planeta, da Ásia, Europa e América do Norte. Na Ásia a gente tem aí a Sibéria, né? Na Rússia. Na Europa temos países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. E na América do Norte, o extremo norte do Canadá. Apenas o norte não possui população nativa, tá? Além de invernos menos rigorosos e fauna com animais maiores como ursos polares e renos. Lá temos os esquimóis, né, os chamados inuits, que moram nos iglus, né, aquelas casas, né, de gelo. Continente dos superlativos, né, o mais frio, mais seco, mais alto, 3 vezes mais alto do que qualquer outro continente, ventoso, mais remoto, mais desconhecido e mais preservado de todos os continentes. Essa aqui é a Antártida, galera. Tá? Menos de 98% da sua superfície estão permanentemente recobertos por um manto de gelo que atinge quase 5 km de espessura. Então, a imagem aqui é aérea, tá? A gente vê as regiões mais montanhosas aqui, temos as banquisas, ou seja, a cobertura de gelo, tá? Água líquida também invadindo aqui o interior da Antártida. Então
é o penúltimo continente menor do mundo. O menor é a Oceania. Distribuição da água no mundo, a gente tem aqui, ó, água congelada, 71%, tá? Depósitos subterrâneos, a gente tem 18%, lagos e cursos de água 7% e 4% de umidade do ar na nossa atmosfera, em água gasosa, tá? Temos aqui, ó, 97% de água salgada nos oceanos e mares e 3% de água doce, né? Em alguns casos, né, tem até 97,5% de água doce, salgada, perdão, e 2,5% de água doce, mas está na média de 3 e 2,5% de água doce. A maior reserva de água doce do planeta está aqui na Antártida. As águas doces do planeta, elas nunca vão acabar, tá? Assim, a água do planeta nunca vai acabar, mas o que vai acabar é a água doce, água potável. Então tá a maior reserva de água doce do planeta aqui na Antártida, em estado sólido, tá? Tratado Internacional Antártico, né? Assinado em 1961, ele tem uso exclusivo, pacífico, de liberdade de pesquisa científica e regras para ocupação. Tá, o tratado sobre a Antártida, tá? Ele foi assim acordado, né, feito em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1º de dezembro de 1959, e a partir de 61 ele foi vigente, tá? Ele tomou forma e proíbe qualquer militarização do continente, reservando somente para atividade de pesquisa, tá? Atividades de pesquisas pacíficas. Anualmente os países membros celebram aí reuniões consultivas sobre o tratado, tá? Nas quais se destacam aí, né, se discutem as diretrizes dos programas relacionados às atividades antárticas, tá? O Brasil, por exemplo, ele é membro desde 1975, tá? Sem equivalentes nas relações internacionais, o Tratado Antártico se baseia em grandes princípios: a não militarização e a não nuclearização do continente, liberdade de pesquisa científica, proteção do meio ambiente e congelamento de qualquer reivindicação territorial, tá? Então não se pode militarizar, não se pode trabalhar elementos radioativos, armas nucleares, usinas nucleares. Também não se pode explorar gás natural, nenhum tipo de petróleo, nenhum tipo de recurso natural no território, tá? Antártico, tá? No continente antártico. Então a gente tem muitos países aí que formam, tá? Originalmente aí foi formado por 12 países, que é a África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, o Chile, Estados Unidos, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, a antiga União Soviética também, que hoje é Rússia, né? Então foram os países aí que iniciaram primeiro a exploração no campo científico pacífico, de não militarização, de não exploração de recursos naturais, tá? No continente antártico, tá? E lá temos a base militar em relação aos estudos científicos pacíficos, que é o comandante Ferraz. Brasil e Antártida, né? Pesquisa Antártida brasileira na área de ciências atmosféricas busca compreender a atmosfera antártida e a sua influência sobre o clima do Brasil. Temos a geologia também, geólogos que buscam conhecimento e a interpretação da placa tectônica antártica e dos fundos marinhos. Pesquisas glaciológicas, caracterização física do manto do gelo, uma riqueza extrema, a grande quantidade de reserva de água doce que a Antártida oferece. Tal quantidade já tem despertado o interesse de algumas nações ricas, tá? Em relação também ao petróleo e países pobres em água potável. Então a Antártida ela é uma região, é um continente muito visado, muito ambicionado, tá? Por grandes potências, países pobres também, para explorar água potável, para se trabalhar aí o comércio hidroviário, né, de levar água doce para os países mais tem uma escassez muito grande de água por causa do clima. Então a Antártida hoje ela é um continente somente para pesquisas científicas, para estudar a fauna, a flora, que não são tão exuberantes por causa do clima frio, clima polar, tá?
A população também lá não tem população nativa. É uma região que somente tem pessoas especialistas em clima, em geologia, tá? Para se estudar botânica, né? Para se estudar aí o ecossistema desse continente. Aqui alguns cuidados das pessoas que estão lá, né? Trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, tá? De uma forma pacífica, né? O lixo produzido na base brasileira de Comandante Ferraz, né? É transportado de volta para o Brasil, ou se possível destruído no local. Orgânico é queimado e metal, vidro e papel são acondicionados em caixas para retornar ao Brasil. A fossa é esvaziada anualmente na troca de equipes, tá? E o conteúdo colocado em sacos plásticos e em caixas para serem levados para o Brasil. Na Antártida, a vida humana não seria possível sem a tecnologia. É importante lembrar que o continente não possui nada que facilite a vida humana. Então, durante as mudanças de estação, tá? Durante o ano, há um revezamento de pessoas, militares, estudiosos, né? Que dão lugar para os outros voltarem para o Brasil, tá? Nessa última vinda para cá, não houve, né? Na verdade, não houve, né? A saída de militares, tá? Do Brasil, da Antártica para o Brasil por causa do coronavírus. Eles ainda continuam lá se preservando, tá? Para que também não possam depois levar de volta o coronavírus para a Antártica, que hoje a Antártica não tem nenhum tipo de caso de coronavírus, por ser um continente despovoado, de lugares anecúmenos, né? Ou seja, de muitos vazios demográficos, só estão lá os especialistas, né? E pesquisadores, tá? Então eles resolveram ficar lá, mesmo ainda com a pandemia, mesmo depois de já terem acabado o tempo de estudo deles lá, né, de voltarem para suas bases aqui no continente americano, eles preferem ficar lá. Por exemplo, já foi medido um vento de 192 km por hora. No Brasil, os ventos de 80 km costumam causar grandes prejuízos, como o destelhamento de casas e destruição de pequenas edificações. Temperaturas médias lá no litoral é de 0 grau no verão, de menos 15 no inverno, no interior de menos 32 e no inverno menos 65 graus Celsius. Então é uma região de ventos muito fortes, correntes marítimas, tá? Correntes de ar muito frias e secas, tá? O inverno é muito rigoroso e o verão nada rigoroso. Então são regiões aí de altas latitudes, extremas latitudes, 90 graus, tanto no Ártico e principalmente na Antártica, que é mais frio, mais seco, mais ventoso, mais montanhoso em relação a todos os continentes, tá? Por isso que a Antártida ainda precisa ser preservada, precisa ser cuidada, tá? Porque ela é a nossa reguladora térmica, ela regula o clima no mundo, inclusive no Brasil, mandando massas de ar polares, né? No inverno em especial para cá, para trazer um clima mais agradável, mais frio, tá? Porque a gente sabe que o clima brasileiro é tropical total, né? E durante a primavera e o verão é muito, mas muito quente. No outono e no inverno há uma mudança de estação e, consequentemente, tá? As massas de ar polar, elas têm muita força e chegam aqui para diminuir as temperaturas do nosso território, tá, galera? Então, a aula de hoje foi sobre isso, sobre as regiões do Ártico e da Antártida. Eu vou deixar as orientações para vocês no portal NetBio. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E até a próxima.